Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo o deputado federal Uadi Dabuz, do PT-RJ, contando com a participação do jornalista Leandro Rezende, do jornal O Dia. Deputado, qual é a sua avaliação sobre a relação PT-PMDB? É uma relação vencida? É uma relação que não faz mais sentido? Ou é uma relação ainda importante para garantir a chamada governabilidade da presidente Dilma? Pois é, esse é um drama do PT, não é? E aí eu quero deixar claro aqui que falo sobre a minha responsabilidade, não estou representando aqui qualquer setor do partido. Agora, me parece que o próprio PMDB, né, pelo menos no seu setor hegemônico, né, hoje representado, parece, pelo deputado Eduardo Cunha, não quer mais saber dessa aliança, né? Em 2018, seguramente, pelo menos no que diz o deputado Eduardo Cunha, o PMDB vai fazer uma outra opção e não vai caminhar com o PMDB na sucessão presidencial. Pois é, então, e quem está lá na Câmara no dia a dia, como eu agora estou, né, não vemos da parte do deputado Eduardo Cunha e daqueles que o seguem qualquer tipo de vontade, né, de estar ali integrando a base de sustentação do governo. Eu tenho a impressão de que essa aliança ela tem que ser revista, não é? Porque se governabilidade for isso que nós estamos assistindo aqui, né, hoje em dia, eu prefiro outra governabilidade, não é? Porque essa aí... Essa revisão chega ao Rio de Janeiro, ou seja, o senhor defende também o rompimento da relação do PMDB, do PT com o PMDB do Rio de Janeiro, já que o PT tem o cargo de vice-prefeito da cidade? Olha, eu acho que todas essas questões políticas, elas estão em aberto. Eu acho que, inclusive, a aliança com o PMDB do Rio, há diversos setores do partido que a questionam, né? E esses setores têm que ser respeitados e a sua visão em relação a isso tem que ser debatida internamente no partido. Eu acho que a gente não tem que ter uma visão dogmática em relação a isso, né? Se chegar à conclusão de que essa aliança não é algo que interesse mais ao partido, que isso não está ajudando a que o partido tenha a sua identidade original, né, apresentada na sua inteireza à sociedade, deve ser desfeito. Se chegar à conclusão de que não, mas efetivamente acho que o PT precisa recuperar, né, como foi aqui perguntado no início do nosso programa, deve recuperar a sua identidade, deve voltar a se apresentar à sociedade brasileira, de acordo com seus princípios, de acordo com seus valores, né? Isso tem sido muito cobrado, sobretudo por parte da própria militância do PT. Então, acho que esse debate é um debate bom, é um debate que deve ser travado democraticamente, né, sem sectarismo, e é o debate que o PT vai começar a travar, né, daqui para frente. Algumas lideranças do PT aqui no Rio atribuem a necessidade de manutenção da aliança PT e PMDB no Estado para pavimentar o caminho de um eventual retorno do ex-presidente Lula numa possível eleição em 2018. O senhor é apresentado por alguns dos outros líderes petistas como o deputado do Lula, que seria uma articulação do ex-presidente ali que levou o senhor, que era suplente, para assumir o cargo na Câmara. Como é que o senhor vê essa possibilidade do ex-presidente concorrer em 2018 e, nesse cenário, ser apoiado pelo PMDB mais uma vez, pelo menos no Rio? Olha, primeiramente, eu espero que o presidente Lula se candidate, né, e, obviamente, vença as eleições, né? Foi um grande presidente, foi avaliado recentemente como o maior presidente da história do Brasil, né? O presidente Lula tem um legado importante na sociedade brasileira, sobretudo em relação aos mais pobres, aos desfavorecidos, nas políticas sociais que o presidente Lula inaugurou no seu governo, mudaram, né, para melhor a cara do Brasil, mudaram para melhor as condições em que estavam mergulhados, né, milhares e milhares de brasileiros, né, até o advento do presidente Lula. Agora, eu não aceito ser chamado de deputado do Lula, né? Acho que é uma injustiça comigo, eu tenho a minha trajetória, né? Eu ajudei a fundar o PT na década de 80, era estudante ainda, fui presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, né, por 2 mandatos, fui presidente da Comissão da Verdade aqui no Rio de Janeiro, ultimamente exerci as funções honrosas, né, de presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos
da OAB Federal, da OAB Nacional, né? Então eu tenho a minha identidade, tenho... O presidente Lula parece que simpatiza, né, com essa minha trajetória, né? E viu com simpatias a assunção da minha cadeira lá na Câmara dos Deputados. Agora, daí a me chamar de deputado do Lula, eu acho que é reduzir, né, os fatos, é reduzir, né, o meu papel e a minha trajetória. Eu não sou... Me sinto muito honrado, né, de ter aí, por parte do presidente Lula, a sua aprovação, mas daí a dizer que eu sou o deputado do Lula é um reducionismo muito grande. Deputado, como é que o senhor está vendo o movimento liderado pelo ex-governador Tarso Genro aqui no Rio, que tenta vender a ideia de que o PT deve se refundar, se recriar a partir de uma coligação com os setores de esquerda, inclusive nas próximas eleições municipais? E nesse contexto, o PSOL seria um forte aliado. Olha, eu sou amigo do governador Tarso Genro, né? Acho que o governador Tarso Genro é um quadro histórico do Partido dos Trabalhadores, ocupou, desde a sua fundação até a chegada ao governo, as funções mais relevantes, foi ministro da Justiça, foi ministro da Educação, foi governador do estado do Rio Grande do Sul, e é um formulador político, né, da mais alta relevância. Então, o que está propondo o governador Tarso Genro tem que ser escutado dentro do partido, né? O que nós não podemos aceitar é que o partido não queira discutir, né? O governador tem mantido diálogo com os mais diversos setores do partido. Eu já estive com o governador Tarso Genro tratando dessa questão. Acho também, né, que aquilo que nós conhecemos por esquerda aqui no Brasil, os seus mais diversos setores, agrupamentos e partidos, tem que dialogar, né? Nós temos que encontrar o melhor caminho para o país, temos que construir um projeto para esse país, temos que superar essa etapa de mediocridade em que está mergulhada a política brasileira, de desrespeito, de intolerância, né? E acho que o governador Tarso Genro está tentando contribuir para isso, como outras pessoas, como outros militantes, como outros quadros. Então eu vejo com bons olhos o diálogo nesse sentido. Deputado, o que o senhor está vendo? Nós falamos no bloco anterior sobre as questões econômicas, as decisões da presidente Dilma, favoráveis a medidas ortodoxas, construídas pelo ministro Joaquim Levy. Isso trouxe descontentamento em setores do PT. E no senhor, como é que o senhor está vendo essas medidas tomadas pela presidente Dilma? O senhor acha que ela está indo no caminho correto, cortando e fazendo cortes, seguindo uma cartilha do ministro Levy? Olha, eu acho que o que faltou foi um diálogo melhor com o partido, né? As medidas foram anunciadas, foram adotadas, né? Não se discutiu com a bancada parlamentar, não se discutiu com diversos setores do partido. E essas medidas, sendo necessárias ou não, elas penalizam, né, os setores mais favorecidos da população e não foram acompanhadas de medidas compensatórias em relação ao que se chama de andar de cima. Seria, né, a taxação das grandes fortunas. Taxação das grandes fortunas, uma reforma tributária, a apresentação de uma reforma tributária progressiva, enfim. É disso que se ressentiu, né, se ressentiram esses setores, né, descontentes, dentre os quais eu me incluo. O senhor acha que, digamos, em resumo, o senhor acredita que nós estamos no caminho correto ou não, em relação a essas questões? Olha, eu acho que é o tempo que vai dizer. Agora, nós estamos vendo o governo sendo... há uma tentativa de acuar o governo, há uma tentativa de desqualificar o governo. Então, acho que determinadas medidas, né, elas precisam ser adotadas imediatamente para sinalizar para a base social do governo da presidenta Dilma, que foi muito importante na sua reeleição, de que ela está olhando para esses setores, né? E é isso que esses setores, esse segmento da população está cobrando da parte do governo. Muito obrigado, deputado, pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui no Jogo do Poder. Muito obrigado, Leandro, por ter comparecido mais uma vez ao nosso programa. Obrigado, Ricardo. Obrigado, deputado. Prazer conversar. E obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11h10. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.